Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal e hoje o tema vai ser bastante interessante. Hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente e imunidade. Isso mesmo, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar que vai muito além de só perder peso em modinha. O jejum intermitente é uma estratégia definitivamente fundamental e cientificamente comprovada com seus efeitos terapêuticos. E não é diferente com relação à imunidade. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso daí, tá bom? Bem, o que tem a ver jejum intermitente com imunidade? Tudo. E eu vou explicar para vocês aí o que está acontecendo. Trabalhos recentes aí que acabaram de sair agora da Universidade do Sul da Califórnia, durante o período do Ramadã, né, desse ano agora de 2021, avaliaram principalmente os muçulmanos com relação ao padrão imunidade, né? A gente sabe, vocês devem saber que eles ficam durante 30 dias aí em período de jejum, um jejum longo, né, simulando o jejum intermitente, com pelo menos as 16 horas aí sem alimentação, de janela alimentar. E o que se descobriu foi o seguinte, a imunidade deles tende a aumentar bastante nesse período. Por quê? A gente vai destrinchar um pouco isso daí e você fica até o final para você entender assim, passo a passo e como que você pode se beneficiar dessas técnicas aí para estar sendo aplicado no seu dia a dia e que você consiga otimizar aí a sua imunidade, tá? Bom, a situação é a seguinte, ao começar um processo de jejum intermitente, e se você ainda não sabe o que é jejum intermitente, esse canal é exclusivamente sobre ele, então aqui no card em algum ponto deve ter aí entrando algum vídeo, ou você pode entrar no canal aí e buscar por vários vídeos explicando aí o passo a passo do jejum intermitente. Bom, mas a questão do jejum é que ele promove uma situação de renovação das células de defesa. Isso mesmo. Então, nesse período de 30 dias que a população islâmica estava sendo submetida aí ao jejum, né, fazendo o Ramadã, eles foram avaliados e observou-se que no início do jejum, nos primeiros dias, a primeira semana, havia uma queda das células de defesa. Então as pessoas num primeiro momento podem se perguntar, mas aí não estaria reduzindo a imunidade dessas pessoas? Não. O que acontece? As células de defesa, elas são células que agem contra os patógenos, os vírus, bactérias, todas as substâncias aí substâncias e seres vivos, né, biológicos, que nos causam mal ou podem nos causar mal, né? Então eles agem contra eles. Só que para agir, eles precisam ter uma fonte de energia suficiente para serem abastecidos. Eles não conseguem funcionar adequadamente num organismo com um quadro nutricional mal adaptado. E aí o que acontece? No momento que você começa o jejum, você começa uma série de restrições, né? E essas células de defesa, ela vai em busca da onde tem mais nutriente. E aonde seria isso daí? Na medula óssea. Então, no primeiro momento, você tem uma migração das células de defesa para dentro da medula óssea, né? Isso fica dentro do osso. E lá dentro, essas células de defesa são degradadas, são destruídas, porque são células de defesa velhas, né, que não tem a capacidade plena de contemplar uma defesa eficiente. Então o sistema imunológico faz uma hiperprodução de leucócitos, que são essas células de defesa, né, e lança para a circulação uma quantidade muito maior de células competentes, células que podem efetivamente competir e atacar o inimigo, né? Então não é uma questão só de quantidade, é uma questão de qualidade das células de defesa. E se percebeu isso nesse estudo, né, realizado na Universidade do Sul da Califórnia. Só que
o que acontece? Para que você consiga todo esse resultado positivo, você precisa que na janela alimentar, que é o período que fica entre o período que você termina o jejum e começa o próximo jejum, que normalmente é uma janela aí de 8 horas, que a gente faz 16 de jejum, 8 de horário de alimentação. É importante que nesse horário de janela alimentar, você tenha nutrientes de todas as categorias e em níveis nutricionais muito adequados. Então não basta fazer o jejum, você precisa fazer o jejum e você precisa que naquele intervalo alimentar você se alimente de forma correta. Você precisa ter uma variedade de todos os nutrientes. Você precisa ter carboidratos complexos, você precisa ter proteínas de boa qualidade, carne, né? Ou se você é vegano, vegetariano, vegetais, que te ofereçam uma fonte proteica bem interessante. E você precisa de micronutrientes e vitaminas, que você vai achar isso nos cítricos, nas frutas em geral, em vários legumes, né? Então a dieta tem que ser uma dieta bem variada, né? Lembrando aqui que a gente não está conversando sobre o jejum intermitente para emagrecimento, a gente está conversando sobre jejum intermitente para imunidade, tá? Então a dieta tem que ser uma dieta bem variada, com bastante legumes, principalmente legumes e sementes, né, oleaginosas, como castanhas, nozes, castanha do Pará, chia, linhaça, porque vai fornecer uma quantidade muito alta de oligoelementos, nutrientes, minerais e vitaminas, tá? Então o corpo vai conseguir usar desses elementos somado ao jejum para produzir um efeito terapêutico e imunológico muito grande, tá certo? Bom, o jejum, vocês veem que ele é muito mais do que uma estratégia alimentar para perda de peso, né? E ele é um processo que ele cria uma autodisciplina e uma autoconsciência pessoal. Você consegue sempre qualidade maior de vida com a aplicação dela, né? Então, assim, meus pacientes têm me perguntado muito a respeito dessa questão do jejum intermitente em momentos de pandemia, e hoje, com estudos científicos, a gente consegue passar realmente para eles com comprovação, né? Que o jejum de forma adequada, seguido por um médico, seguido por uma nutricionista experiente na técnica, você consegue aplicar o jejum com uma melhora muito grande em qualidade de vida, porque você vai ter um controle da sua expectativa de vida, isso leva à longevidade, você vai ter um controle muito grande do seu peso, da sua situação de saúde, e agora a gente tem provas robustas com relação à imunidade também, tá? Então, em momentos de pandemia, o jejum intermitente é sim uma ótima alternativa aí para que você consiga manter a sua saúde, tá certo? Esse canal, para quem não conhece ainda, é um canal que se dedica basicamente ao jejum intermitente e suas aplicações na saúde, né? Nós discutimos vários pontos sobre saúde em geral, mas com uma ênfase aí muito especial ao jejum intermitente, visto a grande quantidade aí de benefícios que ele traz aí para a saúde, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal e gostou do conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, né? Ativa o sininho se você quer receber notificações. A gente vai estar sempre postando aí conteúdo relevante com relação ao jejum intermitente. E se você tiver dúvidas a respeito sobre o tema, coloque aqui embaixo, tá? Vamos compartilhar, porque eu vou usar dessas perguntas, dessas dúvidas aí, para que a gente possa fazer novos vídeos e esclarecer cada vez mais. O jejum intermitente é uma técnica que vai te levar para um próximo ponto. Então você vai ter uma qualidade de vida muito boa, sem precisar fazer nada drástico. Lembrando só para vocês, esse período de janela alimentar é um período em que você deve evitar a todo custo produtos industrializados e açúcar. Lembramos que isso daí são substâncias extremamente inflamatórias para o corpo, tá? Nós estamos conversando sobre imunidade, sobre como melhorar essa imunidade,
Então vamos nos ater a essa situação também, tá certo? O jejum vai ser uma estratégia muito poderosa para quem é viciado no açúcar, né, e viciado aí no glutamato, que está cheio nos produtos industrializados. É uma experiência fantástica para você conseguir sair da compulsão, tá certo? Então, se você tem essa dificuldade, fica de olho aqui no canal, acompanhe os vídeos anteriores e acompanhe aí os vídeos que estão por vir, porque vai haver muita estratégia para poder lidar com esse desembaraço, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês e até a próxima.